Olá, sejam todos bem-vindos à Escola Preparatória Online. Quem vos fala é o facilitador Nhantende. Juntos, vamos resolver de forma completa, da questão 1 a 40, o exame de admissão de língua portuguesa da ACIPOL referente ao ano de 2026. Antes de começarmos a analisar as questões, por favor, inscreva-se e siga a página da EPO no Facebook para garantir ser o primeiro a ter acesso aos novos vídeos. O presente enunciado, ele transcreve necessariamente aquilo que é o exame da ACIPOL, tendo este, por sua vez, sido transcrito pela Escola Preparatória Online. A primeira questão ou o enunciado sugere-nos a princípio um texto que nos vai ser relevante fazer a leitura com vista a que possamos compreender como é que as questões nos vão ser apresentadas. Todos podemos prevenir os acidentes de viação. Nos últimos meses, testemunhamos vários acidentes de viação nas nossas estradas. Trata-se de uma situação que traz luto às famílias, semeia dor e sofrimento, deixando famílias desamparadas, crianças sem nenhum provedor para as suas necessidades básicas, enfim. Há registro de danos materiais ligeiros e graves, um verdadeiro apocalipse sem precedentes. Neste contexto sombrio, cada um no seu setor pode contribuir para a segurança rodoviária recorrendo a ações de sensibilização para boas práticas a partir do lugar onde está. Os pais e encarregados de educação devem ensinar as crianças como fazer a travessia com segurança. Os automobilistas têm a obrigatoriedade de elevar a consciência sobre a importância do respeito à vida dos peões e passageiros. Cumprir com a lotação das viaturas os limites de velocidade estabelecidos. Aos polícias de trânsito, é fundamental que sejam implacáveis com situações de irregularidades na via pública. E as demais entidades reguladoras têm a missão de melhorar o estado das vias, assim que é de acesso, colocando iluminação pública, sinais de trânsito, pontes pedonais e muito mais. Por isso, digo, todos podemos prevenir os acidentes de viação. Já lido o texto, vejamos que, logo de seguida, o exame nos sugere um texto 2. No entanto, não vamos fazer a leitura do texto 2 até então. O que nos vai obrigar a fazer a leitura deste texto vão ser as questões. Porque, vejamos, lemos o primeiro, claramente que o primeiro texto não está até então nas nossas mentes. Apenas uma parte daquilo que foi lido é que nós podemos reter. Por esta e por outras razões que nos vão fazer agora resolver a questão 1. Muito bem, procedemos com a leitura. O texto 1 sugere que a prevenção dos acidentes de viação requer, temos A, uma abordagem bilateral, temos B, uma abordagem unilateral, temos C, uma abordagem multilateral e, por fim, D, uma abordagem bilateral e unilateral. Temos que prosseguir com a resolução desta questão. Este texto, ele reflete a ideia de uma abordagem bilateral. Bom, eu como um bom estudante, iria fazer-me uma questão. O que é isto de abordagem bilateral, multilateral, unilateral? Não vamos cá novamente mencionar bilateral, pois aqui o já está, assim como unilateral. Este texto fala-nos de acidentes de viação. Não só os automobilistas devem contribuir para a prevenção dos acidentes, mas também deve o Estado, também deve a sociedade ter a consciência ou deixar na consciência que isto não é algo único, não é algo unilateral. A linha correta, ela não vai ser A, isto já está óbvio, foi explicado, o que nos vai fazer eliminar ela. Também
não vai ser a linha B, unilateral. Bilateral por quê? Porque não vai apenas olhar-se para o automobilista e quem atravessa a estrada, como aquilo que o texto nos sugere para a prevenção dos acidentes, não. Unilateral porque não vai olhar-se ou apenas para o automobilista, não vai olhar-se também ou apenas para o peão, não vai olhar-se apenas ou apenas para a sociedade, ok? Mas temos lá também o governo, temos as autarquias. Multilateral, que nos vai ser a linha correta. Esta questão está associada a todos estes aspectos que nós mencionamos. Não vai ser uma abordagem bilateral e unilateral, porque nem vai ser bilateral, assim como nem vai ser unilateral, ok? Good. Ficamos com C. Questão 2. Enfim, há registro de danos materiais ligeiros e graves. Um verdadeiro apocalipse, assim que é, sem precedentes. Primeiro parágrafo do texto 1. A figura de estilo presente é. Muito bem, temos aqui A, hipérbole, B, antítese, C, eufemismo e por último D, metonímio. Estas nos vão ser as figuras de linguagem ou recursos linguísticos que usaremos na linguagem, usaremos na fala ou na comunicação para garantir que a informação que vai ser apresentada e compreendida seja esta enfática. Como é que cada figura de linguagem vai funcionar no texto? Muito bem. Vamos começar com a metonímia. A metonímia nos vai ser assim que é uma figura de linguagem que é usada para substituir de forma equivalente ou para fazer uma substituição de termos que estes, por sua vez, são próximos por um outro termo. Por exemplo, Paulo, vá ao mercado e comprar homo. Bom, temos ouvido bastante esta questão de comprar homo, mas homo significa necessariamente aquele conteúdo? Não, homo não é aquele conteúdo. Homo vai ser uma marca daquele conteúdo, daquele produto, que nós vamos usar para lavar a roupa. Então, o que acontece é que houve uma substituição do termo homo pelo conteúdo. Um outro exemplo concreto está associado a Colgate. Em Moçambique, tendemos nós a dizer que, ok, peço Colgate ou quanto é que custa Colgate, mas o termo Colgate não é necessariamente aquele líquido. O termo Colgate, assim que é, vai ser a marca daquele produto. Então, houve uma substituição do termo pelo conteúdo, ou da marca pelo conteúdo que lá nós temos, que é o produto. Então, a metonímia, ela vai funcionar de outras formas, porque não vamos ter apenas uma metonímia, mas temos várias e que não vamos abordar neste texto, nesta aula, porque a aula vai ser muito extensa. Notem que nós vamos resolver de 1 a 40, não esqueçam-se disto. Bom, temos também o eufemismo, que é uma figura de linguagem que é usada para enfatizar ou minimizar, assim que é, o sentido de uma determinada, seja esta situação ou não. O eufemismo vai ser o oposto da hipérbole, mas depois vamos chegar aí, quando chegarmos na hipérbole. Como é que o eufemismo pode funcionar? Bom, alguém morreu. Eu não vou chegar e dizer que a pessoa X ou Y morreu. Irei usar o eufemismo, porque nós estamos a falar de uma situação triste. Em vez de dizer que o Pablo morreu, nós vamos dizer o Pablo partiu para melhor. Então, são termos estes que nós vamos usar para suavizar a linguagem. Temos a antítese, que refere-se vamos lá, contraste de ideias. Por exemplo, não haveria luz se não fosse a escuridão. Temos lá um contraste de ideias. Estou feliz, melhor, chorei de felicidade. Houve contraste de ideias. Por quê? Porque geralmente o ato de sorrir ou a questão de chorar, assim que eu disse sorrir, não quis eu dizer chorar. O ato de chorar, ele remete-nos ou reflete a questão da tristeza, geralmente.
Então, quando há este cruzamento de ideias completamente diferentes, estamos a falar da antítese. Temos ainda também a hipérbole, que nos vai ser o contraste, como eu estava a dizer quando explicava sobre o eufemismo, nos vai ser o contraste, a hipérbole vai ser o contraste do eufemismo. Como é que a hipérbole funciona? A hipérbole vai ser uma figura de linguagem em que há lá a inserção de uma determinada situação ou informação de forma exagerada. Pode ainda esta não ser verídica, assim como, mas geralmente não é verídica. Por exemplo, eu digo, a sua mala pesa 1 tonelada. Veja que neste contexto não se está a dizer necessariamente que a mala da pessoa está a pesar 1 tonelada, mas sim que a pessoa dispõe de uma mala que pesa muito. Eu ainda posso dizer o seguinte: chorei rios de lágrimas. Eu não estou a dizer que chorei rios de lágrimas, mas o que se está a dizer é que a pessoa chorou bastante. Primeiro, existe a questão disto ser ou não possível. Chorar rios de lágrimas é possível? Obviamente que não. Mas a frase ela tem sentido? Tem, claramente. Percebe-se o que se está a dizer, que é a pessoa chorou bastante. Então, esta vai ser a forma como a hipérbole vai funcionar. O mesmo equivale ou é equivalente ao que nós temos na questão 2. Enfim, há registro de danos materiais ligeiros e graves. Um verdadeiro apocalipse, assim que é, sem precedentes, ok? O que acontece nesta questão é que foi associado a ideia destes registros ou dos acidentes que naturalmente são graves, que naturalmente são sombrios, são situações que não se querem na sociedade, há um apocalipse. Se formos já pegar aquilo que é o cerne do apocalipse, ou deste fenômeno do apocalipse, referimos-nos nós a um fenômeno, ao fim do mundo, a um fenômeno do mundo que é explicado pela Bíblia como um fenômeno que ninguém espera, ok? Como um período que não se vai esperar na vida humana, que é uma destruição total e completa de tudo, dos seres, estes sejam naturais ou não, pecadores, malditos, todos estes vão ser destruídos quando chegar o fim do mundo. E o final do mundo vai ser a época do Apocalipse, segundo a Bíblia, e no livro do Apocalipse, quero eu crer, que expressa esta mesma informação. Então, os acidentes que estão a acontecer são estes comparados ou são estes associados de forma equivalente ao Apocalipse. Tudo bem que acidente de viação é algo muito triste, muito lamentável, que ninguém quer ver, ninguém quer presenciar, mas não vamos nós dizer que é algo apocalíptico. Não, obviamente que não. Houve cá um exagero, houve cá uma hipérbole. Por esta razão que a linha A da questão 2 nos vai ser a linha correta. Vamos lá, questão número 3. Na frase, neste contexto sombrio, cada um no seu setor pode contribuir para a segurança rodoviária, recorrendo a ações de sensibilização para boas práticas e a partir do lugar onde está. Segundo parágrafo do texto 1, ok? Esta vai ser a referência daquilo que o texto 1 nos diz. A palavra sublinhada pode ser substituída por, temos A, de encanto, temos B, lúgubre, temos C, de felicidade, por último, temos D, de entusiasmo. Bom, qual vai ser o termo que melhor vai substituir a palavra sombrio? Palavra sombrio, referimos-nos a uma situação, já havia eu também explicado quando estávamos a resolver 2, que é uma situação que não se espera, que não se quer, ninguém quer ter esta mesma situação. O sinônimo, palavras sinônimas vão ser palavras que equivalem
a este mesmo termo, palavras que dizem a mesma coisa. A questão como tal, ela não diz-nos sobre sinônimos, mas é exatamente o que se está a dizer. A palavra sublinhada pode ser substituída por, ou melhor, equivale a. De encanto? Não vai ser algo que é esperado ou que é encantoso. De entusiasmo? Obviamente que não. De felicidade? Também não. De entusiasmo vai ser acompanhar esta resolução, ter o privilégio de saber que a Escola Preparatória Online é uma das melhores instituições de preparação para a admissão às universidades públicas em Moçambique. No entanto, se estás a acompanhar esta aula e queres garantir a tua vaga na universidade ou em instituições como a CIPOL, tu precisas de uma preparação estruturada. E é exatamente isso que nós fazemos na Escola Preparatória Online, a EPO. Nós oferecemos cursos de preparação completos, focados no que realmente sai nos exames de admissão. A EPO oferece aulas ao vivo, acesso a resoluções passo a passo, materiais de apoio exclusivos e dicas práticas que vão acelerar os teus estudos. Tudo no conforto da tua casa. Saiba mais visitando o nosso website ou através do contato na descrição do vídeo. B, que é a linha obviamente correta, que é o lúgubre. Lúgubre, ok? Esta é uma palavra proparoxítona ou esdrúxula. Quer saber o que é de palavras proparoxítonas ou esdrúxulas? Obviamente que é inscrevendo-se na nossa instituição. Número 4. Na frase, os automobilistas têm a obrigatoriedade de elevar a consciência sobre a importância do respeito à vida dos peões. Segundo parágrafo ainda do texto 1. A palavra sublinhada é qual palavra? Esta deve ser uma das ações a se tomar após fazer a leitura e termos lá um chamamento de ação, ok? Que é a palavra sobre. Esta, sem sombra de dúvidas, é uma preposição. Não nos vai ser não nos vai ser um artigo. Bom, professor, melhor, facilitador, eu não sei o que é isto de artigos, nunca na minha vida estudei, nunca na sua vida estudou, estaria a mentir, ou talvez não participava das aulas, ok? Porque os artigos, muito bem visto, tanto no ensino primário quanto no secundário, que é o nível em que provavelmente esteja inserido, mas se não, melhor ainda, vão ser palavras que são colocadas antes dos substantivos com vista a indicar o seu gênero. Não, mas eu não sei o que é isto de gênero. Tudo bem, eu te entendo, gazetavas muito. Gênero masculino, gênero feminino. E ainda pode também indicar número. E o número ele pode ser singular ou plural. É tudo isto? Não é tudo isto. O artigo, além de determinar, ele também pode especificar algo, uma coisa genérica. Professor, definiu muito bem. Eu percebi a definição, mas eu gostaria de ter exemplos. Exemplos, muito bem. O professor é inteligente. O professor é inteligente. Temos aqui um exemplo de um artigo a anteceder o substantivo. Veja que a palavra o como um artigo definido masculino no singular antecede a palavra professor, isto é, vem ele antes da mesma palavra. Então, isto é um artigo. Artigo definido, número singular, grau, não, gênero. Gênero masculino. Good. Muito bem. Depois temos aqui também substantivo, que é o que nos foi sugerido. Já havia mencionado aqui substantivo, então não há necessidade. E também muito bem eu disse que isto é uma preposição. Porém, o que é isto de conjunções? As conjunções, elas vão ser palavras que ligam orações, ok? As conjunções, elas vão ligar orações. Por exemplo,
professor explica ou explicou-me muito bem, mas não percebi. O professor explicou muito bem, mas não percebi. Veja que neste exemplo, a palavra mais é uma conjunção. Que tipo de conjunção? Conjunção coordenativa adversativa. Ela vai ligar duas orações. A primeira oração, que vai ser o professor explicou muito bem, vai ligar a uma outra oração, que vai ser mas não percebi. Veja que aqui nós temos duas orações. A primeira, que é a que já mencionei, e a segunda. Então, estas vão ser unidas ou ligadas por esta conjunção. Porque não faria sentido dizer apenas o professor explicou muito bem, não percebi. Não faz sentido. Deve lá ter uma conjunção que vai ser o conector, que vai garantir que a informação que é apresentada seja clara. Good? Good. Depois de 4, vamos para a questão número 5. Vou ainda eu apagar isto? Não, eu acho melhor ainda assim deixar estas linhas. E também quanto ao enunciado, será partilhado na descrição, estará anexado o link deste mesmo enunciado, assim como o link para a resolução. Exato, link para a resolução. O que vai acontecer é que ainda podes ter a possibilidade de resolver este exame, além de acompanhar a aula, depois de resolver a página que lá vai ser apresentada, mostrará as linhas devidamente corretas, o que vai garantir que também tenhas uma interação didática. Tudo bem que o professor está cá a resolver e que vais ter, ou já terás em mente as linhas. Bom, pode resolver depois de alguns dias para ver se esquece. Depois de esquecer, garante que talvez recorde. Assim como pode ler a questão com calma, diferentemente do vídeo. Porém, não deixa de acompanhar o vídeo, porque no vídeo tem explicação. E na resolução que fará não terá explicação. Apenas terá as linhas ou as questões com as devidas linhas. Tudo de graça, como se não bastasse. Número 9. Na frase, não é por acaso que as campanhas de sensibilização... Número 9 não, número 5. Eu já estou na questão número 9. Ok, vamos lá começar a leitura só para eu perceber a questão. Na frase, não é por acaso que as campanhas de sensibilização para boas práticas na estrada recomendam uma condução prudente. Primeiro parágrafo do texto 2. Isso não diz-te alguma coisa? Diz que nós devemos ler o texto 2. Mas ok, antes de ler o texto 2, a palavra sublinhada pode ser substituída por não. Ainda não há necessidade de ler o texto 2, porque a ideia desta questão é mesmo dizer qual vai ser o termo que melhor vai substituir esta palavra. Então, o que deve-se saber primeiro é o que significa prudente. Qual é o sentido semântico deste termo? Daí que devemos também saber o sentido semântico dos outros e perceber se estes vão coagunar, se estes vão ter a mesma equivalência. Bom, ainda sobre a questão de leitura e interpretação do texto, lembrar para quem não saiba, não, lembra-se quem sabe e disse para quem não sabe, que nós temos um vídeo que explica o que é que deve fazer quando já estiver a fazer o exame de admissão. A primeira coisa que deve fazer não vai ser necessariamente ler o texto, não. Claramente que a primeira coisa a fazer vai ser resolver as questões, como é o caso desta. Não tivemos a necessidade de ir ler novamente o texto, até porque ainda não lemos o texto 2. Não, mas professor, quando começamos a resolução, a primeira coisa que o professor fez foi ler o texto. Obviamente, porque eu não estou a resolver o exame no dia do exame, estou a resolver convosco e vos estou a explicar. Não, mas qual vai ser a necessidade? A necessidade vai ser porque o estudante, no dia de resolver o exame, ele deve ganhar tempo. Mas se eu ganhar tempo, eu vou errar as questões. Quem te disse que vai gerar?
Ganha-se tempo para poder ter tempo de resolver as questões que não pode resolver por não ter tempo. Que paradoxo. Vamos lá resolver isto para conversar muito aqui. Então, temos a desprecavida, temos B, até 60 km por hora nas localidades, D, diligente, D, negligente. Bom, vamos ser muito sintéticos nesta questão. Negligente vai ser o oposto de prudente, então não vai ser a linha correta. Não, vamos lá para A. Desprecavida. A palavra desprecavida, ela equivale a prudente? Obviamente que não. Qual vai ser o oposto de desprudente? É desprudente não, desprecavido. Vai ser precavido. E o termo precavido vai ser o sinônimo de prudente. Então, esta é a linha claramente que nos vai ser a linha errada. Até 60 km por hora. Bom, andar a 60 km por hora, professor, não é ser prudente? É ser prudente. Mas andar a 60 km por hora não significa que este termo significa prudente. Façam-me perceber. Esta vai ser uma descrição daquilo que é uma pessoa prudente. Por exemplo, o Paulo, quando acorda, toma banho, limpa seus sovacos, penteia cabelo, tudo mais. Aquela vai ser, ou aquele vai ser um hábito, um costume, uma forma de ser de uma pessoa vaidosa. Mas não significa que fazer aquilo é necessariamente sinônimo. Não, é sinônimo como tal, de forma semântica, mas em termos de termos não vai ser. Diligente será-nos a linha correta, que é o sinônimo ou o termo que vai equivaler ao termo prudente. Número 6 diz-nos o seguinte, na frase, repentinamente vi-o no chão com a bicicleta longe do lugar onde se encontrava. Pois temos aqui, segundo parágrafo do texto 2, a palavra sublinhada desempenha a função de nos facultam a linha A, onde temos sujeito, que não é a linha correta, pois o sujeito desta frase encontra-se implícito ou oculto, que vai ser eu. Eu vi-o no chão. Então, vai ser esta linha que será eliminada. Depois temos B, que nos dá um complemento indireto, que não vai ser a linha correta desta mesma questão, porque o complemento indireto, ele responde às perguntas a quem, e não vai responder à pergunta o que. Para o caso desta questão, viu-se alguma coisa, viu-se o que, viu o, ou viu-se o, ok? Viu-se como tal é para que isto fique mais compreensível. Então, acabei respondendo à linha correta desta questão, refutando a linha B, que é complemento direto. Vê-se que o verbo, ou a locução deste mesmo verbo, ele obriga-nos a responder à pergunta o que. Quem vê, vê alguma coisa. Então, ele viu o ébrio, ok? Não lemos nós o texto, não há necessidade, porém o exame também vos será partilhado, o que significa que terão a possibilidade ou a prerrogativa de fazer esta mesma questão interpretativa. Muito bem. Depois temos 7 que dizem-nos o seguinte. Na frase, deu uns passos em direção à bicicleta e o fez a cambalear, pelo que imediatamente houve suspeita de que estava em estado ébrio. Segundo parágrafo do texto número 2, a expressão sublinhada pode ser substituída por ciclistas também são condutores. Existe uma preocupação crescente em relação aos acidentes de viação que, nos últimos dias, ocorrem com fatalidades, pois está em causa a vida humana. Aliás, tudo o que fazemos deve ter em vista a proteção contra todo tipo de perigo. Não é por acaso que as campanhas de sensibilização para as boas práticas na estrada recomendam uma condução prudente, longe do álcool e dentro dos limites de velocidade estabelecidos. Verificar o estado mecânico da viatura, entre outras atitudes. Contudo, apesar deste apelo, os condutores
continuam a primar pela desobediência, algo que testemunhei recentemente em uma manhã, mas desta vez com a particularidade de envolver um ciclista. Repentinamente vi que é o ciclista, recordam-se disto? No chão, com a bicicleta longe do lugar onde se encontrava. Tentou levantar e não foi feliz. Fez uma segunda e só na terceira tentativa conseguiu ficar em pé, mas sem equilíbrio. Deu uns passos em direção à bicicleta e o fez a cambalear, pelo que, imediatamente, houve suspeita de que estava em estado ébrio. Estão a perceber o contexto do texto? Com esforço adicional, conseguiu fazer-se novamente ao veículo. Quando se esperava que já tinha atingido o ponto de equilíbrio para poder seguir a viagem, eis que começou a andar às zigue-zagues, obrigando os condutores dos veículos automóveis a serem mais cautelosos, de modo a evitar acidente. Esta situação me fez lembrar que, para além de as campanhas de sensibilização incidirem sobremaneira nos condutores de veículos automóveis, é fundamental que sejam abrangentes para que toda a população tenha a oportunidade de elevar o nível de consciencialização sobre o que pode resultar de uma condução imprudente. Bom, percebe-se aqui que neste texto o automobilista ou o condutor ciclista, ele por sua vez encontrava-se embriagado. Houve suspeita, claramente. No entanto, mesmo descartando de lado aquilo que é o significado ou aquilo que o texto nos sugere, não faz sentido alguém inconsciente ainda levantar. Quando alguém está inconsciente, significa que não está consciente, o que significa que não pode nem ao menos levantar-se. Morto, pior ainda. Embriagado, claramente que sim. Gravemente ferido, bom, há quem pode até levantar. Por este termo, gravemente, ok, há quem até gravemente ferido pode levantar. Porém, o texto em estado, ou o texto, ou a palavra ébrio, ele não sugere alguém que esteja gravemente ferido, mas sim alguém que esteja em estado de embriaguez. Vão ser termos ricos que, além de usá-los neste texto ou nesta resolução, podemos usá-los na nossa vida. Claro, seu ébrio. Já ouviu chegar, ir ter com alguns acadêmicos? Eu não sou um ébrio intelectual. Eu não sou um ébrio intelectual. Eu sou uma pessoa conscientemente lúcido quanto a esta questão que está a ser discutida hoje. Bom, certificamos com B, como a linha correta, número 8, na frase, o Pedro quer que a irmã vá ao cinema. A oração sublinhada é, bom, não nos estamos a referir a orações da igreja, não, são orações que são termos ou frases que terão sempre um verbo ou uma locução verbal. Depois temos A, completiva, temos B, condicional, temos C, comparativo e por último temos D, temporal. Quanto a esta questão de tipos de orações, pode-se muito bem perceber tanto pela conjunção que lá é apresentada, porém não vai ser linear, porque existem conjunções que podem exercer várias funções numa oração. O que mais vai especificar o tipo de oração que eu dizer vão ser estes termos que vão nos ser apresentados nas nossas alíneas, como por exemplo o termo temporal. Vamos nos referir a orações que expressam tempo, quando existe lá uma conjunção que introduz uma ideia temporal. Vamos ter nós conjunções que são comparativas quando a ideia que for lá apresentada seja uma ideia de comparação. Vamos ter nós ainda por cima conjunções condicionais, orações assim que é, condicionais, quando a ideia que for lá apresentada também remeta-nos a uma condição. Esta vai ser completiva
O termo que vai introduzir, o que vai introduzir a nova oração vai ser um termo que vai completar o sentido da outra. Ainda sobre esta vertente, estamos a falar de uma oração subordinada. Porque vejamos, a primeira oração, o Pedro quer, ela não está completa. O Pedro quer, faz-se uma questão. O Pedro quer o quê? O que vai completar esta primeira vai ser um termo ou vai ser uma conjunção que vai introduzir uma ideia completiva. Okay? Logo, esta vai ser a linha devidamente correta. Número 9. Os candidatos estudaram bastante. A palavra sublinhada é: nesta questão, deve-se identificar aquilo que é a função morfológica ou aquilo que são classes gramaticais. Na língua portuguesa, existem 10 classes gramaticais que são substantivos, verbos, adjetivos, preposições, conjunções. Vamos ter também interjeições, temos lá também numerais. Espero eu ter citado todas as 10 classes gramaticais. Mesmo não sendo o caso, acredito que vou anexar na descrição se for necessário, assim como pode pesquisar. Tudo bem? A linha A temos aqui adjetivo, B, advérbio, C, substantivo, por último, D, atributo, que vai ser eliminado este termo. O que vai ser isto de atributo? Atributo devem colocar em mente que vai ser uma qualidade. Logo, geralmente vai ser um adjetivo. A questão de ser atributo não está associada ou ligada à questão morfológica, mas sim à questão sintática da frase. Isto é, a palavra ela vai ser um adjetivo, mas ela vai ter ou vai exercer a função de um atributo. Substantivo vai ser um termo que vai ser... Substantivos são nomes. Okay? Tudo aquilo que é o nome é um substantivo. Paulo é um substantivo. Maputo vai ser um substantivo. Inhambane é um substantivo. Ok? África também é um substantivo. A palavra África ela vai levar um acento. Assim como outras palavras. Mundo vai ser um substantivo. Então, a palavra bastante, ela não vai ser aquilo que é um nome. Ok? Ela vai ser um advérbio. Tipo de advérbio? Advérbio de intensidade. Pode ainda substituir-se este termo pela palavra muito. Os estudantes estudaram muito. A palavra muito, ela vai ser aquilo que é a intensidade da forma como estes candidatos estudaram. Vejam que a palavra muito, ela precede o verbo, ou a forma do verbo, o verbo conjugado. Então, vai ser como eles estudaram. Estudaram muito, estudaram pouco, também vai ser advérbio. Estudaram menos, vai ser advérbio. Bastante, um advérbio de intensidade. Quando terminares a prova, avisa-me qual é o tempo e o modo do verbo sublinhado. O verbo sublinhado vai ser a palavra terminares. Vamos lá analisar uma por uma. Temos aqui pretérito perfeito do indicativo. Muito bem. O que é isto de pretérito perfeito? Antes destes, temos aqui 3 termos ricos que vão ser estudados. O primeiro vai ser pretérito, que referimos-nos ao passado. Perfeito vai ser a forma como este passado vai apresentar-se. Indicativo vai ser o modo da apresentação do mesmo pretérito. Então, pretérito já que citei que vai ser passado, perfeito, nananana. Então, quando terminares a prova, avisa-me. Esta é uma situação que passou? Não, é uma situação que ainda está ou que está a decorrer. E ainda não terminou. E que espera-se terminar no futuro. Ok? Então, esta não vai ser a linha correta. Ser condicional, não. Condicional, conforme o termo já sugere, apresenta-nos a ideia de uma condição. Então, também não vai ser a linha correta. Presente do indicativo. Bom, esta ação, ela está a decorrer, é uma ação contínua. No entanto, o termo terminares, ele sugere-nos a ideia de algo que espera-se terminar no futuro. Logo, vai ser um futuro conjuntivo. Conjuntivo por quê?
porque não se sabe se vai se terminar e também não se sabe como é que terminou. Então, não vai ser presente do indicativo, mas sim vai ser futuro do conjuntivo. O conjuntivo, ele vai expressar situações, ou vai expressar situações do verbo, de situações, digamos, hipotéticas. Ok? Enquanto que o futuro do indicativo, ele vai expressar situações que espera-se fazer. Por exemplo, irei pagar todas as minhas dívidas. Ok? Irei pagar todas as minhas dívidas. Então, eu sei que irei pagar. Posso até não pagar, mas eu sei que irei pagar todas as minhas dívidas. Agora, se eu disser o seguinte: assim que chover, tomarei banho. Assim que chover, tomarei banho. Vejam que aqui a ideia que é expressa, ela remete-nos a uma ideia do futuro. Quando for a chover, assim como podemos substituir este termo, quando for a chover, tomarei banho. Então, temos aqui a linha correta, claramente que vai ser B, pois temos 11. Na frase, vendem-se casas. Se vai ser, temos A, pronome pessoal reflexo ou reflexivo, B, partícula apassivante, C, conjunção subordinativa e, por último, D, pronome pessoal recíproco. A linha A é óbvio que não é um pronome pessoal reflexo ou reflexivo, porque o pronome pessoal reflexivo refere-se a um pronome que vai expressar ideias ou situações em que alguma coisa é feita para ela mesma, o que significa que teremos de ter um sujeito ativo na nossa frase. Por exemplo, ele penteou-se. Então, ele voltou ou fez a mesma coisa para ele mesmo. A ação volta a recair sobre o próprio sujeito. Diferentemente daqui, as casas, elas não se estão a vender como tal, elas são vendidas. Alguém é que está a vender essas casas, ainda que não se saiba quem. É aí onde vamos discutir a questão dos tipos de sujeito. Por esta razão, que nesta questão do número 11, nós vamos ter, obviamente, a linha B como a linha devidamente correta. Partícula apassivadora. Não vai ser um pronome pessoal recíproco. O recíproco, geralmente, ele vai incidir a questões onde temos lá dois seres que vão expressar-se situações de forma recíproca. Eles amam-se bastante. Eles amam-se bastante. Isto quer dizer que um ama ao outro. Ok? Muito bem. Vamos para 12. Ainda que estivesse doente, o João estudou para o exame. A expressão sublinhada introduz uma oração. A expressão sublinhada vai ser a palavra ainda que, ou a esta locução. Comparativa, claramente que não. Recordo-me de vos ter explicado sobre esta questão de comparar termos. Condicional também não. Condicional vai refletir sobre a questão de existir lá uma condição que vai fazer com que algo ou alguém faça alguma coisa a partir do momento que esta mesma condição reflita. Ok? Se estudares bastante, vais admitir. Então, a condição da admissão vai ser estudar. Consensiva, que vai ser a linha devidamente correta. Isto é, por mais que o João tenha ficado doente ou estivesse doente, ele estudou para um exame. Aqui há uma ideia de concessão.
Temporal remete-nos ao tempo. De 12, vamos para a questão 13. Qual das seguintes palavras contém um erro de acentuação gráfica? Anel não contém nenhum erro, está bem escrito ou escrita a palavra. Moinho, idem. Raiz também, porém, a palavra faríamos, ela encontra-se devidamente errada. Devidamente errada. Devíamos cá termos nós um acento que iria incidir sobre a letra I. Faríamos, ok? Agora está faríamos. 14. Na frase, pela cidade, espaço, a Maria, o Pedro e eu, a forma verbal que preenche adequadamente o espaço em branco é: temos A, passeavam, temos B, passeávamos, o que eu já eliminei A. Passeava, não. Passeia, não. Vai ser passeávamos. Por quê? A razão é óbvia. Pela cidade passeavam. Pela cidade passeávamos. A Maria, o Pedro e eu. Nós é que estávamos a passear. Ok? Quem passeava não era apenas a Maria, mas sim passeávamos nós. Ou passeavam a Maria, o Pedro e eu. Logo eles passeavam, não. Logo nós passeavam. A confusão cá reside na questão da própria conjugação do verbo e de se ter enquadrado aqui o leitor no texto como quem faz parte desta mesma ideia. Ou seja, quem lê é quem participa. Quem lê sou eu. Percebe? Número 15. Indica a palavra cujo contraste de gênero, masculino ou feminino, é feito por derivação. Muito bem. A palavra águia, ela não vai ser uma palavra que, quando formos a olhar para a questão daquilo que é o feminino dela, não nos vai apresentar um feminino. Isto é, a identificação do gênero para especificar se há um gênero masculino ou feminino, deverá sempre haver aquilo que é uma identidade, que é dizer águia macho ou águia fêmea. Este vai ser um exemplo de um substantivo epiceno. Égua, vamos nós também aqui, ou nos vai apresentar aquilo que é uma palavra no feminino que vai ser completamente diferente ou contrastante àquilo que é a própria palavra, que vai ser o cavalo. Então, égua vai ser o feminino de cavalo, porque cavalo vai ser masculino. Então, não existe cavala, assim como não existe ego como masculino, não. Então, esta formação da nova palavra não vai sugerir-nos uma derivação. Temos gato e temos barão por fim. Bom, é óbvio que o feminino de gato vai ser gata. E o feminino de barão vai ser baronesa. Então, há uma necessidade de nós discutirmos esta mesma questão destes dois. Porque, vejamos, o que acontece é que existe aquilo que é a palavra principal, quando olhamos para a questão de formação de palavras. Então, temos aqui um sufixo, obviamente que temos, pode este ser nesa, assim como não. Assim como na palavra gato, vamos ter aqui um sufixo. Então, há uma necessidade de discutir se a linha correta nos vai ser B, assim que é como barão, que vai refletir a ideia de adicionar lá um sufixo, que é nesa, ou ainda vai ser a substituição equivalente da palavra O por A, para gato. 16. Qual dos adjetivos é uniforme? O adjetivo uniforme vai ser aquele adjetivo que apresenta apenas uma única forma, tanto para o gênero feminino quanto para o gênero masculino. Isto é, não vai se dizer, por exemplo, vamos lá,
Temos aqui até este exemplo de águia, que é uma palavra ou que é um exemplo de um substantivo, porque águia não vai ser um adjetivo, de um substantivo uniforme que apresenta uma única forma. Quando eu quiser dizer, ou quando quiser que a pessoa perceba que eu me estou a referir, seja esta águia macho ou fêmea, tanto é que nem vou saber se aquela é macho ou fêmea, não sei se há quem saiba, nós vamos ter a questão de dizer que é macho fêmea, macho fêmea não, águia fêmea ou águia macho. O mesmo vai equivaler ao que é um adjetivo uniforme, que apresenta apenas uma e única forma. Percebem? Vamos nós começar com plebeu. O que é isto de plebeu? Plebeu vai ser um adjetivo masculino que o seu feminino vai ser plebeia. Então não vai ser esta a linha correta, porque este adjetivo não é uniforme. É biforme, tem duas formas, tanto no masculino quanto no feminino. Mau. Ele é mau. Assim como eu posso dizer ela é má. Então eu não vou dizer ela é mau, a coisa vai mudar. Daí que também isto não vai ser um exemplo de um adjetivo uniforme, vai ser biforme. Português, não, professor, ou facilitador, é B, é C, não vai ser. Português vai ser um adjetivo masculino. Ele é um português muito esperto. Ela é uma portuguesa muito linda. Então, não vai ser esta a linha correta, vai ser gentil. A palavra gentil, como adjetivo, vai ser usado para tanto o masculino quanto para o feminino. Ele é gentil, ela também é gentil. Então, não é ela é gentila, não. Ela é gentil, ele é gentil. 17. A palavra cotovelada temos A, parasintética, temos B, derivada por sufixação, C, composta por aglutinação e, por último, D, derivada por prefixação. Muito bem. O que é isto de palavras parasintéticas? Palavras parasintéticas vão ser aquelas em que há adição tanto de um prefixo quanto de um sufixo. Isto é, na mesma palavra, onde temos a palavra principal, vamos adicionar um prefixo e também vamos adicionar um sufixo. Então, professor, o que nos está a dizer é que a palavra infelizmente, ela vai ser uma palavra parasintética? Obviamente que não. A palavra infelizmente vai ser uma palavra derivada por prefixação e vai ser derivada por sufixação. Bom, mas se o professor disse que nós devemos aqui colocar um prefixo e um sufixo, é parasintética. Há uma exceção. Só vai ser parasintética se formos a retirar o sufixo e a palavra perder-se o seu sentido, ou ainda, ao retirar um dos sufixos, a palavra também perder sentido. Isto não acontece na palavra infelizmente. A palavra infelizmente, por sua vez, infelizmente, ela continua com sentido, mesmo depois de termos retirado um dos afixos que compõem a palavra principal. E então, como é que eu posso saber para ter os exemplos? Óbvio, estamos aqui com exemplos. A palavra envelhecer. A palavra envelhecer, ela é uma palavra parasintética. Primeiro porque nós temos aqui a palavra principal, que vai ser velho ou velha, tanto faz. E também nós vamos ter um prefixo, que vai ser em, e vamos ter um sufixo, que vai ser ecer. No entanto, ao fazermos a retirada deste sufixo, perde sentido, envelhe, mesmo se colocarmos G aqui, envelhe, não existe essa palavra na língua portuguesa. O mesmo equivale ao eliminarmos o prefixo velhecer. Não existe também esta palavra. São vários os exemplos de palavras parasintéticas, são vários.
e podem ainda enriquecer esta rica aula apresentando os mesmos nos comentários, assim que é. No entanto, a palavra cotovelada, ela vem da palavra cotovelo. Veja que a adição do sufixo incide na palavra dá. Dá por quê? Porque podemos assim dizer, ainda que isto não exista, que o A vai ser o feminino do O, até porque é, mas quanto a palavra não é, porque não existe cotovela. Mas o que eu quero dizer-vos é que o sufixo da mesma palavra não vai ser ada, vai ser dá. No entanto, eu já cá disse-vos qual é aquilo que é a palavra ou a função de derivação desta mesma, que é uma palavra derivada por sufixação. Resumindo, palavras derivadas por sufixação, elas vão apresentar o afixo depois da palavra primitiva. Derivadas por prefixação vai ser o oposto de palavras derivadas por sufixação. A aglutinação vão ser palavras em que ou que são formadas através de outras palavras. Como é o caso da palavra fidalgo. A palavra fidalgo, ela vai ser uma palavra derivada por aglutinação, porque ela é formada por várias palavras. Temos aqui a palavra filho, mas temos a palavra algo, assim como temos a palavra de. Então, temos aqui nós 3 palavras que juntas vão formar uma nova palavra. Há uma necessidade de nós não confundirmos palavras derivadas por derivadas não. Uma palavra nunca vai ser derivada por aglutinação. Palavras compostas, assim que é, por aglutinação. No que diz respeito à diferença existente entre palavras compostas por aglutinação e palavras compostas por justa posição. Enquanto as palavras compostas por aglutinação, elas vão apresentar aquilo que é uma nova palavra em que um dos termos ou uma boa parte dos termos foi suprimido, assim que é, eliminamos alguns termos, porque a junção ela não vai ser equivalente, isto é, nós não vamos adicionar todas as palavras todas juntas para formar a palavra fidalgo. Notem que houve a supressão da palavra que apaguei agora, assim como houve a supressão da letra E depois do D, para formar a palavra fidalgo. Enquanto que na justaposição não, isto não acontece. Vejam o exemplo da palavra girassol. A palavra girassol, ela é uma palavra composta por justaposição porque ela vai ser formada pela palavra gira, assim como vai ser formada pela palavra sol, tudo junto. Mas ok, professor, e este S, o que faz? O S que foi cá inserido, foi mesmo inserido por uma questão fonética. Notem que na justaposição, a exceção que vai definir estas mesmas palavras não vai ser a supressão, vai ser a adição, diferentemente de palavras compostas por aglutinação. Queria eu poder trazer-vos vários exemplos, assim como trazer-vos a explicação sobre isto de forma ainda mais precisa, porém notem que são 40 questões por explicação. Assim como pode, em algum momento, haver uma necessidade de rever muito bem este tema, estudante. A questão número 17, ela denuncia que a linha correta vai ser a linha B. 18. A palavra herbívoro esta vai ser uma palavra com... vamos lá, deixa eu ler as linhas. Composta por aglutinação, não. B, um composto erudito. Um composto erudito. Palavras eruditas, eu prefiro até dizer que são palavras difíceis, podemos assim dizer, mas não significa necessariamente isto. Palavras eruditas vão ser palavras que formamos a partir de elementos ou de palavras clássicas do latim ou do grego. São palavras que não nascem necessariamente na língua
portuguesa ou no nosso idioma. 18, vamos para 19, onde temos uma questão sobre literatura. A obra dos Meninos da Malanga é da autoria de, temos A, José Craveirinha, que não foi ou não é ele o autor desta obra. Temos B, Ungulane Bacacossa. Temos C, Paulina Chiziane, que é uma grande escritora esta, e aprecio muito as obras dela, apesar de não ter lido todas. E por último, temos D, como a linha devidamente correta, que é o Calani da Silva. Além desta, o Calani da Silva tem várias obras interessantes que isto, por sua vez, as teria escrito, ok? E quem é o Calani da Silva? Calani da Silva, com o nome Raul Alves Calani da Silva, foi um poeta, escritor e jornalista moçambicano, nascido no dia 20 de outubro de 1945. Por sua vez, ele veio a perder a vida, não mais está entre nós. De 19, vamos para a questão número 20. Na frase, os teus dentes são pérolas. A figura de estilo presente é: bom, seus dentes são pérolas. Estamos nós a dizer que tem dentes brilhantes, bonitos. Então, houve cá uma substituição deste termo. Isto é óbvio que é uma metáfora. Ok? É uma metáfora. Não é personificação, não é anastrofe, assim como não é metonímio. Anástrofe, não anastrofe. Anástrofe. 21. Qual dos seguintes escritores venceu o Prêmio Literário Camões de 2021? Não devem esquecer-se disto, devem colocar em mente que é uma das terceiras escritoras moçambicana, a Paulina Chiziane, que foi galardoada com o Prêmio Camões em 2021. Isto na 13ª, assim que é a edição do prêmio. Então, a Paulina Chiziane, já havia cá dito, é uma das terceiras autoras moçambicanas a vencer este prêmio de alto prestígio, que sucedeu a José Craveirinha em 1991, assim como sucedeu a Mia Couto em 2013, tendo ela até então recebido este prêmio literário. Isto foi por unanimidade. Isto é, votou-se apenas nela. 22. Na frase, o João bebeu uma garrafa de vinho. O João não bebeu uma garrafa de vinho. Ele bebeu o conteúdo da garrafa de vinho. Isto é uma metonímia. A metonímia, ela sugere-nos que há a questão, há sempre aquilo que é a alteração, ou digamos assim, aquilo que é a substituição de um termo por um termo que é equivalente. Espero não estar a confundir com uma outra figura de estilo. Enquanto que a elipse não. A elipse, ela vai ser a supressão. Isto é, não quero repetir o que eu já disse. A elipse é como se fosse uma espécie de antônimo de pleonasmo ou de redundância. Porque parece-me que a redundância ou o pleonasmo, parece-me que um dos termos vai ser uma forma. Ou o pleonasmo é uma forma de redundância, ou a redundância vai ser uma forma do pleonasmo. Não me é interessante ou relevante agora querer discutir isto. Mas o que eu quero dizer-vos é o seguinte. Esta vai ser a figura correta, a elipse, que não é uma figura que geralmente é avaliada nos exames de admissão e que em algum momento podemos até não estudá-la, mas é uma figura de linguagem muito simples de perceber. Por exemplo, eu prefiro mola, até permitam-me escrever, eu prefiro mola, a minha irmã prefere Ana. Então, eu prefiro Ana, aliás, eu prefiro mola, a minha irmã prefere Ana. Eu prefiro dinheiro e a minha irmã prefere Ana. Em vez de eu voltar a repetir, não, até devo tirar o termo prefere. Em vez de eu voltar a repetir o termo prefere, eu digo apenas uma única coisa. Eu prefiro mola, a minha irmã
Ana. Então, veja que houve cá uma supressão do termo preferir. Minha irmã prefere Ana. Então, vai ser esta forma que é descrita como a elipse. Como é que ela funciona? 23. Na frase, se a polícia, espaço, todos os delinquentes, não haveria criminalidade. A forma verbal correta que preenche adequadamente o espaço em branco é, temos a detesse, B, detisse, C, detive e por último D, detivesse. Notem que o termo detesse e detisse não existe na língua portuguesa. O termo detesse, que geralmente é olhado como se existisse, não existe. Então, o correto seria dizer se a polícia detivesse, ok, todos os delinquentes, não haveria criminalidade. O termo detive existe, mas a conjugação para o contexto que nos é apresentado não vai ser correta. Depois temos 24. Façam bem as camas. Em qual das opções o pronome está corretamente empregue para substituir o complemento sublinhado? Temos a, façam nas, façam as, façam las e por último temos assim que é as façam. A linha A desta questão vai ser a linha que melhor vai substituir este termo. Façam-nas. 25. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase. No caso de vocês, temos aqui virem. Não, virem não. Por quê? O vir neste contexto, ele é associado à visão. No caso de vocês virem, o facilitador informem a polícia. Então, aqui referimos já a vir de visão, diferentemente do contexto que o texto nos apresenta, que é o de caminhar. Então, por esta razão que esta vai ser a linha errada. No caso de vocês, vir até Maputo está errado. No caso de vocês vierem até Maputo, venham com o João. Então, a questão número 25 desta linha vai ser a linha C. A linha correta, assim que é desta questão, vai ser a linha C. Depois disso temos 26. Na frase, a minha mãe cozinhava enquanto o pai lia o jornal. A palavra sublinhada tem um valor, temos A, concessivo, B, temporal, D, simultaneidade, C, adversativo e por último D, conclusivo. Este vai ser um temporal porque vejamos que o próprio termo, esta conjunção, ela já remete-nos a esta mesma função. Não vai ser um termo adversativo, conclusivo, assim como concessivo. Viu-se ainda nesta resolução exemplo de termos que remetem-nos à concessão. Temos 27. Todos os candidatos querem ingressar na universidade. Esta frase vai ser uma frase simples. Quando é que a frase vai ser complexa? Seja por subordinação ou por coordenação. Quando vamos ter lá duas orações. E o índice de que existem lá duas orações sempre e geralmente vai ser a existência da conjunção. Ok? 28. Qual das frases é gramaticalmente correta? Temos a: os alunos a cujo pai telefonei melhoraram a sua participação nas aulas. A linha B, os alunos cujo pai telefonei melhoraram a sua participação nas aulas. A cujo aqui, assim que é.
C, os alunos cujo pai telefonei melhoraram a sua participação nas aulas. E por último, D, os alunos que o pai telefonei melhoraram a sua participação nas aulas. A linha correta desta questão nos vai ser a linha A, razão. Este termo, ele deverá preceder aquilo que é a palavra cujo, que é como é que se diz? Que é um pronome relativo, ok? Deve preceder, não deve proceder, não deve vir depois, deve anteceder, assim que é. Deve vir antecedido deste mesmo pronome relativo. De 28, vamos para 29. Na frase, não me disseste a verdade, a palavra sublinhada não é um pronome interrogativo. Os pronomes interrogativos podem ser quem, qual, que, entre outros, e vão ser usados estes para fazerem questões. Por esta razão que geralmente vai introduzir uma frase, como é o caso de quem é o melhor facilitador do mundo? E a resposta vai ser, obviamente, Nintendo. Este é um exemplo de um pronome interrogativo. Pronome relativo também não vai ser. Os pronomes relativos vão ser quem, que e cujo, que é o caso deste que nós vimos na questão 28. Então, também vai ser uma linha que vamos abstermos-nos dela. Temos ainda pronome possessivo, que remete-nos à posse. O meu professor é didático. A palavra meu vai ser esta ou vai ser este um pronome possessivo. O professor me pertence, é meu, não é vosso. Estamos com C como um pronome clítico. Temos 30. Já fizemos 70% da resolução. Na frase, o pai ofereceu presentes aos filhos, a expressão sublinhada desempenha a função sintática de. Temos A, complemento direto, temos B, complemento indireto, temos C, sujeito e por último temos D, nome predicativo do sujeito. Este vai ser um complemento direto, porque vai fazer-se a questão, o que? O pai ofereceu. Quem oferece, oferece alguma coisa. E o complemento direto, ele vai responder a esta questão. Ok? Sobre o que é que foi oferecido. Complemento indireto não vai ser. Complemento indireto, ele responde a pergunta a quem? Ou sobre quem é falada a circunstância. Melhor. O pai ofereceu presentes aos filhos. Ofereceu a quem? Ok? Primeiro temos a questão, ofereceu o quê? O que foi oferecido foram os presentes. Porém, ofereceu a quem? Que vão ser os filhos. Logo, os filhos, nesta frase, seria o nosso complemento indireto. Sujeito não vai ser, o sujeito da frase vai ser o pai. Existe uma questão que é feita para identificar o sujeito, que é questionar ao verbo usando o termo quem ou o que. Quem ofereceu presentes aos filhos? A resposta, obviamente, que será o pai. Nome predicativo do sujeito vai ser uma qualidade atribuída ao sujeito e que esta mesma encontra-se na posição do predicado. Então, não vai ser também a linha correta. De 30 vamos a 31. O verbo permanecer na frase. O réu permanece calmo. Este não é um verbo transitivo. Direto, não é intransitivo, não é auxiliar, mas sim vai ser copulativo. Por quê? Porque ele vai ligar o termo réu
de calmo. De 31 temos 32, a palavra até na frase, fomos até Cabo Delgado. Isto é uma preposição e não devem ter dúvidas disso. Não é um substantivo, já havia explicado o que é isto de substantivo e como é que funciona, assim como não é um adjetivo, também expliquei sobre o que é isto de adjetivo e como é que funciona, assim como não é um advérbio, também vos expliquei o que é isto de advérbio e como é que funciona. Então, vai ser uma preposição. A preposição, ela vai ligar termos que unidos vão ter um sentido. Não poderíamos em nenhuma circunstância dizer fomos Cabo Delgado. Diferentemente do advérbio. O advérbio, existindo lá a frase, ela pode continuar com sentido. Por exemplo, ele estudou muito. A palavra muito, como um advérbio de intensidade, remete-nos ou diz-nos sobre a forma como ele estudou. Mas se formos eliminar, a frase vai continuar com sentido, porque é como se fosse uma espécie, é como se fosse, assim, que é uma espécie de qualidade, mas não necessariamente. Vai ser a intensidade sobre como é que a pessoa estudou. Ok? De 32, vamos para 33. A obra O Apóstolo da Desgraça é da autoria de. Falando em obras, quero convidar-vos a baixar aquilo que é a ficha de obras e autores, que deixarei o link na descrição do vídeo. O acesso também é grátis. 34. Uma das diferenças entre o resumo e a síntese é. Na questão 34, vamos ficar com C, que diz-nos o seguinte. Há obrigatoriedade de respeitar a ordem do texto no resumo, enquanto na síntese não. Professor, como assim? Significa o que é que o resumo ele deve obrigatoriamente respeitar a ordem do texto, apesar de que existe aquela questão de que não vai ser copiado, porque resumo não significa copiar a obra inicial de forma linear, mas de forma literal, assim que é, ou no seu todo, mas sim significa copiá-la, resumi-la, tirar apenas as ideias principais, e esta mesma questão de tirar as ideias principais vai ser feita de forma segmentada, diferentemente da síntese. Na síntese isto não acontece, por esta razão que a síntese ela vai ser menos extensa ou maior em relação ao resumo, porque ela não vai ditar aquilo que é a estrutura do próprio texto como tal. Existem termos que não mais vão constar que estavam no resumo, mas na síntese não. Temos 35. Selecione a palavra erradamente escrita. A palavra erradamente escrita não nos vai ser enxame. Enxame, estamos a falar de conjunto de abelhas. Não nos vai ser rubrica. Também não vai ser convite, mas sim vai ser privilégio, porque o correto a se dizer é privilégio. 36. Selecione a palavra incorretamente escrita. Temos A, enfim, B, acerca, C, diminui. Não disse diminui, disse diminutivo. Já havíamos visto rubrica, então não há necessidade de ainda analisar. 37. Faz os exercícios em casa. Em qual das opções o pronome está corretamente empregue para substituir o complemento sublinhado? Temos A, fa, os, no. Temos B, faz-nos, não, falos, que é a linha correta. 38. Um conjunto de lobos chama-se. Um conjunto de lobos vai chamar-se, não vai chamar-se corja, não vai chamar-se fatos, ok? Um conjunto de lobos vai chamar-se alcateia, não vai chamar-se rebanho. Penúltima questão. Um grupo de abelhas é enxame. Que nome se dá a um conjunto de aves? A um conjunto de aves chama-se bando de aves. Armada vai ser o coletivo ou conjunto de navios de guerra, isto é, força militar.
A matilha vai ser um substantivo coletivo usado para designar um grupo de cães. E a manada pode ser um conjunto de bois, pode ainda ser um conjunto de búfalos, ou também conjunto de cavalos. Por último, 40, a obra Terra Sonâmbula é da autoria de... Esta vai ser uma obra da autoria do nosso grande escritor Nia Couto. É com esta questão que finalizamos, ou que introduzimos e finalizamos a resolução do exame de admissão da SPOL do ano de 2026, língua portuguesa, resolvido este por mim, facilitador Nhantende. Espero que tenha inscrito-se no canal, assim como tenha gostado desta linda e interessante resolução deste exame. Fui e até a próxima resolução.